Um bom dia a todos vocês, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à meditação deste dia. Estamos no livro 1, capítulo 11 do Subida ao Monte Carmelo. Peçamos a Deus no início deste dia sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, seguimos no dia de hoje, a reflexão de São João da Cruz, livro 1, capítulo 11, parágrafo 4. Estas imperfeições habituais são costume de falar muito, apegozinho a alguma coisa que jamais se acaba de querer vencer, seja a pessoa, roupa, livro ou até mesmo uma cela, no sentido de cela, não uma cela de prisão, mas a cela de mosteiro, um quartinho. Tal espécie de alimento, algumas coisinhas de gostos, conversações, querendo saber ouvir notícias e outros pontos semelhantes. Qualquer dessas imperfeições, a que tem a alma apego ou hábito, se opõe mais ao adiantamento na virtude do que grande número de faltas, mesmo veniais e diárias, não procedentes de hábito ou mau costume. Porque enquanto houver apego a alguma coisa, por mínima que seja, é escusado poder progredir a alma na perfeição. Pouco importa estar o pássaro amarrado por um fio grosso ou fino, desde que não se liberte, tão preso estará por um como por outro. Verdade é que quanto mais tênue for o fio, mais fácil será de se partir. Mas, por frágil que seja o pássaro, estará sempre preso pelo fio, enquanto não o quebrar para alçar voo. Assim sucede à alma, cativa por afeição a qualquer coisa. Jamais chegará à liberdade da união divina, por mais virtudes que possua. Os apetites têm ainda, com relação à alma, a mesma propriedade que tem o peixe chamado rêmora, em relação ao navio ao qual se agarra. Não obstante o seu pequeno tamanho, detém o navio, como alguns dizem, na própria marcha, impedindo-o de chegar ao porto. É lamentável ver certas almas, semelhantes a navios ricamente carregados de boas obras, exercícios espirituais, virtudes e favores celestes, sem coragem para vencer completamente algum pequeno apego ou afeição ou gosto natural, que é tudo o mesmo. E por este motivo, nunca vão adiante, nem chegam ao porto da perfeição. E apenas bastaria um esforço corajoso para quebrar completamente aquele fio de apego que a prende ou arrancar aquela rêmora de apetite que a detém. Depois de Deus lhe ter dado a graça de quebrar outros laços muito mais fortes, como das afeições ao pecado e às vaidades do mundo, como é triste ver almas que, por falta de generosidade em desapegar-se de uma ninharia, um simples fio que o Senhor lhes deixa para romper por seu amor, deixam de chegar a tão grande bem. O pior é que por aquele pequenino apego não somente se atrasam,
mas perdem o que tinham adquirido em tanto tempo e com tanto trabalho, pois ninguém ignora que no caminho da perfeição não ir adiante é recuar, e não ir ganhando é ir perdendo. Nosso Senhor quis dar-nos a entender esta doutrina quando disse: quem não está comigo está contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Mateus capítulo 12, versículo 30. É bastante não vedar a menor fenda de um vaso para que todo o licor que lhe encerra se derrame e perca. Quem desprezar as menores coisas cairá pouco a pouco nas maiores. Eclesiástico capítulo 19. O mesmo livro nos ensina que basta uma centelha para dar início a um incêndio. Eclesiástico capítulo 11, versículo 34. De modo idêntico, basta uma imperfeição para atrair outra e outras ainda. Raramente haverá uma alma negligente em vencer um apetite que não tenha outros muito que do primeiro se originam. E assim sempre vão caindo. Temos encontrado por várias vezes pessoas a quem Deus concedera a graça de adiantar-se muito no caminho do desprendimento e da liberdade de espírito, e que por conservarem a vontade presa a algum pequeno apetite, sob pretexto de algum bem, conveniência ou amizade, daí vieram a perder gradualmente o espírito da santa solidão, o gosto das coisas de Deus, a alegria e a constância nos exercícios espirituais. Precipitaram-se, enfim, numa ruína total, devido a não se terem privado desde o início deste apetite ou deste gosto sensível e de não haverem guardado o coração unicamente para Deus. Muito bem. Então, São João da Cruz, no dia de hoje, assinala aqui um ponto interessante. É um dos escritos mais citados e mais lembrados de São João da Cruz, este trechinho que eu li, quando ele diz que pouco importa que um passarinho esteja preso por uma linha, um fio ou uma corda. Ele está sempre preso. E assim é a nossa alma, que pode estar presa por muitos apegos ou por um apego, um único apego. É o fio de linha. É claro que o fio de linha é mais fácil de arrebentar do que a corda. A corda é sempre pior. É um apego muito maior. O fio de linha, às vezes, é um apego a uma, duas coisas. Então, é sempre mais fácil romper o fio de linha. Então, nós devemos fazer esse exame de consciência. O que nos prende hoje? O que nos impede de avançar no nosso caminho para Deus? E nós temos muitos apegos. Ao longo da nossa vida, a gente vai se apegando àquela coisa, né? Interessante. É como que a gente se irrita quando tiram alguma coisa nossa do lugar, quando alguma coisa que nós temos o costume de fazer de um certo jeito não é feito. Então, estes pequenos apegos, podem nos atrapalhar bastante, podem nos confundir muito nesse caminho para Deus. Então, nós devemos estar atentos. Tem coisas que não merecem a nossa perda de paciência, por exemplo. Existem situações em que as coisas são corrigíveis. Tal coisa não deu certo, tá bom, não deu certo. Hoje não deu certo assim, do jeitinho que é feito. Mas eu posso fazer de outro jeito. Eu posso organizar de outro jeito. Não é algo para me desestabilizar, para me levar a ofender os outros. Então, esses apegos aos nossos esquemas, ao nosso jeito de fazer as coisas, ao nosso modo de ajustar isso, aquilo. Então, essas coisas podem nos trazer, assim, às vezes, uma perturbação interior desnecessária.
Então, vamos olhar para nós e perceber se estamos presos por uma corda, muitos apegos, ou por uma linha, um ou outro apego. Mas seja como for, estaremos presos. E é preciso que esse fio se rompa, que esta corda se rompa, para que nós possamos caminhar para Deus. Que Nossa Senhora, nossa Mãe, nos ajude a romper essas pequenas barreiras de coisas que não são essenciais e que às vezes nos irritam. Possamos romper essa pequena barreira, ou essa grande barreira, rumo à união com Deus. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros, não deixem de curtir essas meditações, né? Ultimamente eu tenho percebido que o número de visualizações ele se manteve, mas o número de curtidas nestes vídeos ele tem diminuído. Sempre que o número de curtidas diminui, o alcance dos vídeos pouco a pouco começa a diminuir. Às vezes ele tem as mesmas visualizações durante 1, 2, 3 dias, mas depois o YouTube ele já vai deixando de mostrar esse conteúdo para outras pessoas. Então, é importante para o canal que ele mantenha o número de visualizações, de curtida, de interações, tá bom? Curtidas e de interações, tá bom? E para você que já contribui aqui com o canal, fica o meu agradecimento. E quem ainda não o faz, está aí na tela a chave Pix. Eu peço que considerem a possibilidade de apoiar este trabalho, para que ele continue, se expanda e melhore cada vez mais. Deus abençoe, tenham um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.